Eu cresci num lugar muito moral, muito religioso, né? A famosa moralidade cristã, tradicional família cristã. E haviam algumas coisas que já me incomodavam. Um tanto de hipocrisia, de manter algumas relações que na verdade não existiam, mas você fica ali cultuando aquilo como se fosse legal e as pessoas na verdade estão se deteriorando ali dentro. Algumas dessas coisas já me incomodavam bastante. Tinha de haver uma alternativa para tudo aquilo. Nesse sentido, quando eu encontrei o Nietzsche e ele estava justamente apontando para essas coisas, me era muito próximo. Daí eu fui prestar vestibular sem muitas expectativas de passar, acabei entrando na filosofia. Quando eu vi, eu estava fazendo pesquisa em Nietzsche. O filósofo alemão Nietzsche viveu de 1844 a 1900. Mesmo assim, foi capaz de antecipar algumas questões que marcaram a vida e o pensamento dos séculos 20 e 21. Hoje, Nietzsche ainda desperta um grande interesse, tanto no meio acadêmico como fora dele. Mas por que as ideias deste filósofo continuam tão atuais? Para respondermos esta questão, a filósofa Viviane Mosé apresentará alguns dos principais temas da filosofia de Nietzsche. O número de teses sobre o Nietzsche no mundo é impressionante, é imenso. Nietzsche vende, mesmo que as pessoas não necessariamente consigam acompanhar, porque é um filósofo extremamente erudito, né? Quer dizer, ele vem de um outro tempo, então a escrita é uma escrita, de certa forma, dura. A gente tem que ter um tratamento para nos aproximar desse pensamento. Mas ainda assim, o Nietzsche vende como água, é uma coisa impressionante. Quando você se relaciona com o pensamento do Nietzsche, uma coisa que é evidente desde o início, principalmente para quem é um aluno recente, essa professora não está dando aula de filosofia, ela está mostrando para a gente que a filosofia não é interessante, não é bacana. Quero dizer, Nietzsche é extremamente crítico à história da filosofia. Nietzsche é um pensador do século XIX. Século XIX é marcado por uma euforia moderna, a euforia de que a ciência do futuro, ou melhor dizendo, é interessante relacionar a modernidade com o futuro, né? É na modernidade que nasce essa paixão pelo futuro. No futuro o mundo será melhor, no futuro as coisas serão diferentes, né? Coisa que era muito comum na década de 50, que é viver preparando a vida para os filhos no futuro, né? Porque o futuro era sempre visto com uma boa perspectiva. Então, o século XIX, de forma geral, né? Principalmente da perspectiva do Nietzsche, como Nietzsche lê o seu século, foi um século marcado pelo máximo dessa crença na ciência e no pensamento como um veículo de transformação social, né? Principalmente a ciência. Através da ciência e da filosofia, mas principalmente da ciência, nós resolveríamos as dores. Se a ciência produz cada vez menos alegrias em si mesma e gera cada vez mais alegria colocando sob suspeita os confortos da metafísica, da religião e da arte, então a maior fonte de prazer, a qual a humanidade deve quase toda a sua qualidade humana, fica empobrecida. Uma cultura elevada, portanto, deve dar ao homem um cérebro duplo, duas câmaras cerebrais, por assim dizer. Uma para experimentar a ciência e outra para experimentar a não ciência. Nietzsche, então, está vivendo esse tempo em que as pessoas têm essa euforia. Ao mesmo tempo, ele estuda o grego arcaico. Ele estuda a Ilíada e a Odisseia, ele estuda Homero, ele estuda os gregos pré-socráticos. Os gregos pré-socráticos são chamados de pré-socráticos não à toa, né? Quer dizer, eles são anteriores ao nascimento do nosso modo de pensar. A nossa forma de pensar e o nosso modelo de pensamento, que nós temos um modelo de pensamento, esse modelo vai nascer com Sócrates e Platão. Antes não tinha isso. Então, o que caracterizava o pensamento pré-socrático era a arte, por exemplo, como mediação entre as coisas. A ideia de verdade não era uma ideia clara, não era uma ideia que ainda tivesse sido inventada, né? Então, o que marcava o pensamento pré-socrático é um pensamento fundado ainda, apesar da discussão ser afirmando ou negando, o devir era um pensamento fundado no devir. O que é o devir? A vida como um processo de transformação constante, de mudança constante. Tudo muda o tempo inteiro, nada é fixo. Isso uns olham e dizem que horror, tudo muda.
e outros dizem que lindo tudo muda. Então isso varia entre os pré-socráticos, mas todos estão em torno da ideia de que tudo muda e a vida é esse fluxo contínuo, essa transformação o tempo inteiro. Nietzsche era atraído pela ideia da transformação, ponto importante na filosofia de alguns dos pensadores pré-socráticos. Para Heráclito, por exemplo, nenhuma transformação acontecia por acidente, e sim movida por uma espécie de força divina que está presente em todas as coisas materiais e mantém tudo num fluxo perpétuo de constante transformação. Para Nietzsche, os pré-socráticos eram os verdadeiros filósofos que conjugavam de igual maneira a arte, o pensamento e o saber. O Nietzsche é filho de pastores, quer dizer, de pastor, né? De um pastor protestante. A tradição de pastores, de avô. Então, o Nietzsche está inserido numa cultura cristã extremamente forte, né? Essa guerra, né, que é a modernidade, o cristianismo e o pensamento arcaico, fez a cabeça desse ser humano acontecer alguma coisa ali, e aí ele chega a dizer, eu não sou um homem, sou uma dinamite. Isso foi criando uma coisa que explode um pensamento extremamente rico para a época e que marcou o fim do século XIX e marcou o século XX. Eu costumo dizer, talvez por ser apaixonada pelo Nietzsche, completamente, puxando a brasa para a minha sardinha, mas eu acredito piamente que o século XX passa por Nietzsche necessariamente, ou gostando ou negando. Mas é muito difícil o século XX desconsiderar esse cidadão. O encontro com o pensamento arcaico deu a Nietzsche uma visão crítica e bastante ácida do cristianismo e da modernidade. No choque entre esses três elementos surgiu um pensamento afirmativo da vida, que se colocava, na visão do filósofo, como uma alternativa às ilusões criadas pela religião e pela ciência. O Nietzsche fala muito mal da história da filosofia. Para ele não tem nada que salve na história da filosofia. Por quê? Vocês vão entender que até tem, mas é a técnica de guerra dele, né? O Nietzsche monta uma máquina de guerra contra o pensamento. Para o Nietzsche, o pensamento, a história do conhecimento humano é a história da negação da vida, é a história de uma ilusão, é a história da construção de um modelo de homem que não existe e que jamais existirá. Para o Nietzsche, o homem construiu uma imagem de si muito superior ao que o homem consegue ser e corre atrás dessa imagem. Então Nietzsche tira esse antropocentrismo, que é o homem se sentindo o máximo, e diz, desce desse lugar. Ele olha hoje, século XIX, o tempo, e vê como as coisas funcionam. E quando ele olha o homem arcaico, ele fala, peraí, o que nós somos não precisa ser. Quando ele se relaciona com a Grécia arcaica, ele entende com a Grécia arcaica que a vida está presente ainda no pensamento. Que é um pensamento cheio de cheiros, de sabores, que é um pensamento marcado pelo corpo, é um pensamento marcado pela arte. E que esse grande eixo, que seria o pensamento socrático-platônico, que seria o século V a.C., faz um corte muito grande na história do pensamento. Então, se antes desse século V, Platão, que é onde oficialmente começa a história da filosofia, se antes desse período o ser humano se relacionava com a vida como o desconhecimento que a vida é, e tinha um certo pudor em relação à vida, exatamente por se tratar de um desconhecimento, de uma intensidade que muda o tempo inteiro, ou seja, se o homem antes do século V não tinha nem o sonho ainda de dominar e controlar as forças da natureza e as forças da vida, de forma geral, a partir do século V, isso vai mudar radicalmente. Para o Nietzsche exagera muito em torno do Platão. O Platão é até menos perigoso do que o Nietzsche pensa. Quer dizer, o Nietzsche fala muito mal do Platão. Em relação a Platão, sou um cético fundamental e nunca estive em condições de concordar com a admiração que é corrente entre os eruditos. Em meio à grande fatalidade do cristianismo, Platão é esta fascinação dúbia chamada ideal, que tornou possível para as naturezas nobres da antiguidade compreender mal a si mesmas e pôr os pés sobre a ponte que conduziu até a cruz. Os valores que o Nietzsche acredita que a história do conhecimento nos deu, tá? Essa história que está nos livros, não só filosofia, na ciência, qualquer literatura inclusive,
está envolvida, a arte está envolvida, tudo para Nietzsche é a história do pensamento. A arte, a filosofia, a ciência. A nossa história seguiu um leito de rio, que eu estou inventando essa imagem agora, tá? Que foi cavado por uma interpretação do homem e do mundo, que é a interpretação socrático-platônica. Ou seja, nós todos somos vítimas, segundo Nietzsche, aí ele exagera nisso, nossa civilização é vítima de uma interpretação do mundo. E essa interpretação é a interpretação socrático-platônica, que acredita, entre outras coisas, que o pensamento é superior, que a ideia, o pensamento é superior ao corpo. Que acredita que o mundo não é apenas o que a gente vive, mas existe um outro mundo, e esse mundo é determinado pela ideia, pelo pensamento, mais do que pelo corpo. Na República, Platão descreve um diálogo entre Sócrates e Glauco, onde o filósofo sugeria que seu amigo imaginasse uma sociedade que tivesse vivido permanentemente dentro de uma caverna, vendo apenas as projeções nas paredes da caverna do que se passa do lado de fora. Pois agora, meu caro Glauco, é só aplicar com toda a exatidão esta imagem da caverna a tudo o que antes havíamos dito. O antro subterrâneo é o mundo visível. O fogo que o ilumina é a luz do sol. O cativo que sobe à região superior e a contempla é a alma que se eleva ao mundo inteligível. Nos extremos limites do mundo inteligível está a ideia do bem, a qual só com muito esforço se pode conhecer, mas que, conhecida, se impõe à razão como causa universal de tudo que é belo e bom. Criadora da luz e do sol no mundo visível, autora da inteligência e da verdade no mundo invisível, e sobre a qual, por isso mesmo, cumpre ter os olhos fixos para agir com sabedoria nos negócios particulares e públicos. Sócrates e Platão, esse pensamento que é um só, né? Nessa perspectiva. Esse pensamento socrático-platônico, esse pensamento matou a pluralidade, o devir. Ele matou um processo extremamente rico de pensamento que existia na Grécia arcaica. Que pensamento era esse? A mitologia grega é uma forma de interpretar o mundo, é uma forma de pensamento. Não é um delírio de gente antiga, pré-filosófica, coitadinhos, a mitologia grega. Óbvio que não. A mitologia grega é uma interpretação do mundo seríssima, importantíssima e belíssima, que parte da arte como mediação e não da verdade. Então, como eu sei que eu nunca vou saber o que o tempo é, tenho clareza que a vida é muito superior a mim, mesmo sem ter noção científica do infinito e das galáxias, que parece que são infinitas, mesmo sem clareza disso, eles tinham clareza de que a relação do homem com o mundo era uma relação de submissão. A vida, como esse jogo de forças intensíssimo e infinito, é muito superior ao homem. Então, o que o homem precisava fazer era criar uma interpretação sobre o mundo, mas ele jamais tinha a intenção de conhecer o mundo. Isso era quase uma heresia. Heresia é uma coisa meio cristã, né? Mas era quase uma afronta. Né? Então, o que os homens puderam fazer? Construir perspectivas de interpretação do mundo utilizando os mitos. Tem alguns estudiosos desse tema, Bruno Snell, por exemplo, ele diz o seguinte, que é muito possível imaginar que o grego não acreditava exatamente no mito. E nem deixava de acreditar. Aquilo era a única coisa que ele tinha para se relacionar com o mundo. Então, o mito era uma realidade. Então, como eu sei que eu nunca vou saber o que o mundo é, porque eu sou apenas um ser humano, eu crio coisas que me façam entender o mundo. Segundo os mitos de criação gregos, no início dos tempos só existia o caos. Um vazio sem forma do tamanho de todo o universo, do qual se originou Gaia, a terra, Tártaro, o submundo, e Eros, o amor, o mais belo de todos os deuses. Do caos também saíram o Érebo, a escuridão do submundo, e Nix, a noite. Da união entre ambos nasceu o dia. Gaia deu à luz a Urano, o céu estrelado, e com ele teve diversos filhos, entre os quais Oceano, o mar, Cronos, o tempo, o mais jovem e mais terrível de seus filhos. Cronos, sob ordens de Gaia, castra Urano e se casa com sua filha Reia, com quem tem filhos, que mais tarde se revoltam contra ele e assumem o poder. Estes novos deuses dividem entre eles a autoridade. Zeus, por exemplo, fica com os céus, Poseidon com os mares e Hades com o submundo.
Daí, quando passa para a filosofia no pré-socrático, o que os homens pensam? Eles já não querem mais o mito, eles querem olhar para o mundo e tirar da relação imediata com o mundo alguma interpretação. Então é um outro momento que é extremamente interessante com a filosofia pré-socrática. Aí começa, o que é o mínimo? Qual do Quinor, né? O que é o mínimo? É água, diz o Tales, né? E aí cada um vai dizer, o mínimo é água, não, o mínimo são os 4 elementos e tal. E a maioria deles diz que o mínimo do mínimo é o devir, que é o tempo. O que é o devir? A vida, no mínimo, é um vir a ser constante, é um processo de transformação constante, e a gente faz parte desse jogo que desconhecemos. Por quê? Porque ele não teria princípio nem fim. O tempo nunca começou e nem nunca vai acabar. O tempo é um fluxo que alimenta ele mesmo. Nós nascemos e morremos, mas o tempo não tem começo nem fim. Por que eles pensam isso? Porque a mitologia grega não tem um deus originário. A vida na mitologia grega sempre existiu. Ninguém criou o mundo na Grécia arcaica, não tem um criador. Então, como na religião grega, que é mitológica, não existe um princípio originário para o mundo, também não existe verdade. O Nietzsche, ao invés de pensar como todo mundo em sua época, que é quem tem a verdade? O Spinoza, o espinosismo, o cartesianismo, ou quem tem a verdade? Ele olha e fala assim, ele olha de longe, que é uma coisa artística do Nietzsche, interessantíssima, porque ele é um pensador poeta, um pensador cheio de metáforas e de imagens. O Nietzsche, ele dá aquela afastada, o Nietzsche, ao invés de pegar a história da filosofia no interior dela, que a história da filosofia, a história do conhecimento é um revezamento, né? Então eu corro, cheguei aqui. Ou eu vou pegar o bastão do último filósofo, ou eu vou dizer, esse filósofo chegou aqui, mas não fez nada. Eu vou pegar o outro, mas eu tenho que pegar alguém. Eu não posso simplesmente pensar. Eu tenho que me referenciar necessariamente no pensador contemporâneo. Isso é impressionante, porque você vai levar adiante esses valores morais que foram criados lá atrás. O Nietzsche é o primeiro a ter essa mudança de lugar e de perspectiva. Ele dá um passo atrás e, ao invés de perguntar isso é falso ou verdadeiro, isso é verdade ou erro, ele pergunta divinamente, para que e por que a verdade? Isso é a grande questão. Não será o instinto do medo que nos obriga a conhecer? Porque o que é familiar é conhecido. Erro dos erros. O que é conhecido é habitual. E o habitual é o mais difícil de conhecer. Isto é, de ver como problema. Isto é, de ver como estranho, afastado, fora de nós. A verdade não é produto da nossa curiosidade humana em descobrir o que as coisas são. A verdade é produto do nosso medo da morte. A verdade é a necessidade de estabelecer no mundo a duração. A verdade é produto de uma necessidade psicológica de duração. É literalmente essa frase do Nietzsche. Então, porque não somos capazes de lidar com a vida como ela é, o que acontece quando abrimos mão do terno e da gravata e as nossas pulsões e paixões começam a ter o mínimo de chance de aparecer, né? Nós, por não nos sentirmos fortes o suficiente para afirmar a vida como ela é, que é exatamente nascimento, morte, transformação, etc., construímos então a ideia de verdade. A ideia de verdade, construímos a verdade. A história do conhecimento humano é a história da criação e da cristalização da ideia de verdade. No mundo em que os problemas estão de tal modo evidentes, é muito fácil cairmos numa postura negativa, recusando o presente em nome de um futuro promissor, ou mesmo recusando qualquer promessa de felicidade futura. O niilismo reflete essa negação da realidade, e era exatamente contra essa postura que Nietzsche se colocava. O que o Nietzsche pensa da história da humanidade é o quê? O homem construiu uma história para si mesmo, valores morais, né, para compor esse mundo social, que se chama niilismo. O que é niilismo? O niilismo, a princípio você pensa, o que é niilismo? É quando todos os valores superiores perdem a razão, perdem a importância. Isso acontece no século XVII, né? No século XVI para XVII, começa o processo de desintegração. Por quê? Os valores superiores eram os valores da Idade Média. O paraíso,
depois da morte, né? A verdade divina. Então, aquilo que Platão construiu no século V a.C. como um pensamento, o cristianismo levou como religião. Então, esta vida é um erro, né? Porque ela faz parte dos erros dos sentidos. O pensamento que seria a alma pura, a essência pura, estaria depois da morte. Então, a existência de dois mundos, em que esse é um erro e o outro é a verdade, se aproxima de uma visão judaico-cristã de que esta vida é um erro e que a outra vida seria o paraíso. Então, juntando a hidra monstruosa, né, que é, você junta um grande movimento intelectual que acontece na Grécia, fortíssimo, né, que nasce a filosofia, e depois, pouco depois, o mundo se cristianiza. Então, Nietzsche pensa, o cristianismo é um platonismo para o povo. O povo não teria acesso ao pensamento de Platão, mas se você traduz esse mesmo pensamento através da religião, você atinge as pessoas. Enfim, o mundo construiu isso. Então ele fala, primeiro é o niilismo negativo. Eu nego esta vida em nome da outra, platônica ou cristã. Só que na modernidade, com o nascimento da ciência, eu não quero mais esperar morrer, não é isso? Então a morte de Deus é o que marca a modernidade. O que é a morte de Deus? A morte de Deus é muito diferente do que as pessoas em geral pensam. A morte de Deus é o seguinte, quando a ciência nasce, a religião perde o valor. Então quem mata Deus é a ciência. É o homem cientista, é a ciência. Antes eu rezava para passar minha dor de cabeça. Agora eu vou ao médico. Quando eu vou ao médico, eu estou desautorizando a minha reza. Eu estou dizendo que ela não funciona. E eu posso até não pensar que Deus não existe, não preciso pensar isso. Mas eu estou colocando em segundo plano Deus. Primeiro é o médico, o cientista, e etc. e tal. Então esse é o segundo tipo de niilismo que o Deleuze chama, interpretando Nietzsche, de niilismo reativo. Eu reajo a Deus. E no trono que eu construí para Deus, que era o salvador de tudo, eu coloco o cientista. Então, o que é o niilismo da modernidade? É o niilismo que não quer morrer, não. Mas ele cria uma outra metáfora, uma outra ilusão e um outro mundo, que é o futuro. No futuro, tudo vai dar certo. Então, se antes eu não vivi o presente, porque eu morreria e encontraria o paraíso, hoje eu não vivo o presente, porque no futuro. E o futuro não é 20 anos, é amanhã. Mas qualquer futuro me tira do instante do devir. Então, a ideia de futuro tira o homem do tempo e do devir e do conflito que a vida é, tanto quanto a ideia do depois da morte. Esses dois niilismos marcantes, platônico, cristão e moderno, isso fundamentaria a nossa moral, que essa relação que a gente vive hoje, que seria o quê? Negação do corpo, negação das sensações que levam ao erro e ao pecado, negação do agora, do aqui, negação da contradição e do conflito, né? Negação de tudo que se transforma. E construção de uma imagem idealizada de si mesmo e do outro. Para Nietzsche, todo idealismo era uma espécie de niilismo, na medida em que o idealista, quando adota valores tão elevados, refugia-se num mundo que nega a realidade que o cerca. Em vez de fazer uma filosofia a partir do mundo, como Nietzsche pretendia, o idealista tenta mudar o mundo através de sua filosofia já pré-concebida. Em Miscelânea de Opiniões e Sentenças, ele escreveu: o idealista é incorrigível. Se é expulso do seu céu, faz um ideal do seu inferno. Você idealiza o filho, você idealiza a sua própria vida, que nunca atinge, porque o ideal, ele não tem mosquito, celulite. O ideal é assim, é a felicidade. A felicidade é um valor ideal. Eu quero ser feliz. Imagina, deito, né? Imagina a felicidade. A felicidade é eu num barco, num cruzeiro com o amor da minha vida. Aí você chega lá, balança, enjoa e chove. Aí você diz assim, só podia acontecer comigo, choveu, é engraçadinho. Chove. Aí, e mais, o marido ronca. Essas coisas, o ronco do marido, o balanço do mar, não estão incluídos no ideal. O ideal não tem as transformações que o acontecimento tem. Então, nunca ninguém vai viver um ideal. É impossível você atingir um ideal. Tanto no niilismo negativo como no niilismo reativo, há uma desvalorização da vida presente. O primeiro em nome de valores elevados, como a verdade, o paraíso. O segundo em nome do progresso que a modernidade garantiria no futuro.
A resposta de Nietzsche ao niilismo é a busca da superação do homem no presente, dia após dia. Quando ele chama de super-homem, gente, ele não está falando de super-homem do desenho. Ele está falando de um homem que parte da afirmação da morte. Um homem que inventa a si mesmo, ao invés de aceitar um modelo pré-estabelecido. Um homem que tem coragem de lidar a cada segundo de sua vida com o conflito que é a escolha de cada situação. E que não atribui isso nem a Deus, nem à moral estabelecida, nem ao professor, nem ao pai, nem ao avô, nem à geração passada. É entender que, independente da sua história, existe um instante supremo, esse. E nesse instante é o seu gesto que determina. Você não tem consciência desse gesto e clareza, não é essa racionalidade, mas é o instante e a capacidade de ler a si mesmo, rever a si mesmo, construir a si mesmo, que construiria esse homem forte, né? Então, na verdade, o super-homem do Nietzsche, que ele nunca construiu, quer dizer, ele não diz quem é o super-homem, né? Ele apenas abre para a ideia de homem que se supera. Então, o super-homem ele tá na superação e não na verdade. Ele abre a invenção de si. Até agora, todos os seres têm apresentado alguma coisa superior a si mesmos. E vós, super-homem, preferis tornar ao animal em vez de superar o homem? Noutros tempos, a alma olhava o corpo com desdém, e então nada havia superior a esse desdém. Julgava deste modo libertar-se dele e da terra. Irmãos meus, dizei-me, que diz o vosso corpo da vossa alma? Não é a vossa alma pobreza, imundície, conformidade lastimosa? O homem é um rio turvo. É preciso ser um mar para, sem se toldar, receber um rio turvo. Pois bem, eu vos anuncio o super-homem. É ele esse mar. Nele se pode abismar o vosso grande menosprezo. Este super-homem, que o Nietzsche não define tanto, uma coisa a gente pode ter certeza. Ele não diz respeito ao Bill Gates, por exemplo. Não é esse tipo de homem que seria forte para o Nietzsche, ou Bush. Pelo contrário, é exatamente o exemplo da fraqueza. Por quê? Porque o forte, ele vai para o campo, para a batalha lutar. Ele não vai mandar os soldados e ficar atrás. Isso é exatamente o contrário da força, né? Então, a nossa sociedade, o poder que se estabeleceu no mundo é o poder da fraqueza, é o poder da covardia, não é o poder da força. O poder da força é o poder de enfrentamento com as contradições e com a vida e com a morte. Esse é o homem forte, né? O homem intenso, que na verdade é um homem frágil, né? Essencialmente. Por isso sensível e por isso ético. Ele fala do tempo, que eu falei lá atrás, né? O tempo é uma coisa que sempre me teve muito presente. Esse poema é de inspiração completamente nietzschiana. Lógico que quando eu escrevi não pensei nisso, mas a pessoa é completamente viciada no Nietzsche, então o que ela fala vai saindo. Quem tem olhos para ver o tempo, soprando sulcos na pele, sulcos na pele, sulcos. Quem tem olhos para ver o tempo, soprando sulcos na pele. O tempo andou riscando meu rosto com uma navalha fina, sem raiva nem rancor. O tempo riscou meu rosto com calma. Eu parei de lutar contra o tempo. Ando exercendo instante. Eu acho que ganhei presença. Eu acho que a vida anda passando a mão em mim. Eu acho que a vida anda passando a mão em mim. Eu acho que a vida anda passando. Eu acho que a vida anda passando. Eu acho que a vida anda. Em mim a vida anda. Eu acho que há vida em mim. A vida em mim anda passando. Eu acho que a vida anda passando a mão em mim. E por falar em sexo, quem anda me comendo é o tempo. Se bem que faz tempo, mas eu escondia, porque ele me pegava à força. E por trás. Um dia resolvi encará-lo de frente e disse: tempo, se você tem que me comer, que seja com meu consentimento. E me olhando nos olhos. Eu acho que eu ganhei o tempo. De lá pra cá, ele tem sido bom comigo. Dizem que ando até remoçando. O fio do módulo é justamente tentar pensar a nós mesmos e ao mundo de uma maneira diferente e que se insira e aceite e afirme essa vida tal como ela existe com dor e prazer, né? A gente antigamente dizia o seguinte, que só era possível pensar o passado. Porque o presente ainda está muito presente, né? Então você pensa o passado. Como assim? Você só pode pensar o morto, o fixo, né? Então, a gente pensava sempre o passado por medo desse erro, desse risco que é pensar o presente. Então, uma das coisas novas do nosso tempo é pensar o presente, isso é contemporâneo. Pensar o agora, se arriscar nesse pensamento, explicitar esse pensamento, né? Então, isso é
uma característica do nosso tempo e que a gente está exercendo aqui. Eu vi numa entrevista sua que você falou que o conceito de liberdade te incomoda muito. E isso, quando eu li, falando com você, me tirou o chão, porque para mim o Nietzsche justamente tentar resgatar a nossa liberdade. Então gostaria que você falasse um pouco mais. A ideia de liberdade depende muito da interpretação. Em geral, a liberdade é o prazer na autonomia do sujeito. Mas nós não somos autônomos. Não existe autonomia. Assim como não existe Nessas modificações de educação, uma que eu proponho quando eu faço consultoria e tal, é que a aula de matemática comece com filosofia, que é quando ensina é dizer, isso é uma brincadeira, uma invenção. O não existe, porque isso aqui não está isolado do ar, da tensão de forças, da força desse prédio. Isto só existe em relação às galáxias inteiras que atuam sobre isso aqui, com a força da gravidade, com as forças e tal. Então não existe só existe a complexidade, digamos assim. Então, a liberdade é a crença, para alguns autores, num determinado tempo, a crença de que existiria um prazer muito grande em que eu pudesse ter um gesto que desconsiderasse isso tudo e que fosse apenas uma decisão da minha vontade. Na verdade, toda vez que eu tenho esse gesto completamente autônomo, desconsiderando, dizendo eu faço porque eu quero, eu estou provocando alguma coisa muito... eu estou me desconectando. Então, o exercício da liberdade, nessa perspectiva, é um exercício de desconexão, de desalimentação. A ideia do Nietzsche é contrária a essa. A ideia do Nietzsche é que, onde encontrei vida, encontrei vontade de potência. Né? Ele fala isso no Zaratustra. Onde encontrei vontade de potência, onde encontrei vida, encontrei obediência. O homem é um ser que obedece. A primeira coisa que uma pessoa aprende na vida é obedecer. Não à mãe, não ao pai, mas à vida. A vida é imensa, grandiosa. Eu só sobrevivo se eu respeitar essas leis. Por exemplo, a lei da gravidade. Se eu não respeitar a lei da gravidade, eu morro, porque eu tenho 1 ano de idade e resolvi pular de um abismo. É nesse sentido que não há liberdade. Aí eu digo, eu tenho liberdade, eu cocei a minha cabeça. Não, eu só cocei a minha cabeça porque esse prédio não caiu, porque eu não tive uma cãibra enorme, porque eu tenho braço, que eu poderia não ter, certo? Então, porque tudo permitiu é que eu consegui. Que eu poderia tentar levantar o braço e essa coisa caía, eu não ia conseguir. Então, o que é, na verdade, a autonomia do gesto? Para o Nietzsche, é quando você consegue, olha só, gente, que ideia interessantíssima, assim, autoajuda filosófica, como diz o Roberto Machado, autoajuda trágica. Que é, existe uma lógica da natureza, está chovendo, né? Tem uma lógica do tempo, digamos assim, da natureza. Aí eu estou aqui, eu quero muito construir uma casa. Aí eu tento construir a casa, não dá, a casa cai, não tem dinheiro, mas eu continuo querendo construir a casa. Aí eu percebo que, na lógica do tempo, do meu tempo, eu não estou conseguindo encaixar a construção da minha casa no acontecimento do país, no acontecimento do mundo, né? Que envolve leis econômicas, etc. e tal. Mas o que eu faço? Eu fico quieta, obedecendo a lei, porque eu não posso interferir, eu não posso mudar na lógica financeira do Brasil, porque eu quero ganhar dinheiro para fazer uma casa. Não posso que meu patrão me obrigar, o meu patrão me aumentar. Mas, quando eu fico olhando para a lógica do mundo, eu posso perceber a hora em que existe uma vaga, um espaço. Quando eu vejo que tem um espaço, eu encaixo o meu desejo no desejo do acontecimento. Aí eu não faço mais nada, porque a força que faz a Terra girar em torno do Sol é a força que vai fazer o meu desejo acontecer. Essa faz o meu desejo acontecer. Então, se eu quero que um desejo meu aconteça, eu tenho que encaixar o meu desejo no desejo do acontecimento. O que é o desejo do acontecimento? É a soma da política com o clima, com a geografia, com tudo que rege o mundo. Entende? Então, a ideia de liberdade é a ideia de autonomia do sujeito. É a ideia do homem cientista, que vai onde quer, que faz o que quer. Não faz. Nós não fazemos o que queremos e não vamos onde estamos. Eu não estudei filosofia porque eu decidi, eu não escrevo poemas porque eu decidi. Eu simplesmente faço o que a minha capacidade me permite, porque eu tinha outros planos para mim. Eu queria ser cantora, é verdade, mas eu canto muito mal. Mas eu cresci querendo ser cantora, cresci com essa paixão, eu quero cantar, eu acho a coisa mais bela do mundo cantar. Eu acho que quem canta é muito feliz. Sinceramente, se eu tenho um ideal, seria isso. Eu acho a música, até influenciada pelo Nietzsche,
Mas a música é impressionante. Se eu fosse escolher uma coisa para mim, seria cantar. Mas quando eu fui encaixar, deu desafinação. Aí eu tive que aguentar mesmo ser poeta e começar a falar para vocês, que foi o que me sobrou. Entendeu o sentido da liberdade? Então existe sim, mas a liberdade nasce antes de tudo da submissão. A vida é eterna, nós somos mortais. Eu quero saber se o Nietzsche tinha alguma coisa daquela influência oriental, Buda, alguma coisa assim, desse lance do aqui e agora, da não verdade, alguma coisa assim. O Nietzsche tem influência do Schopenhauer, que tem muita influência do budismo e do pensamento oriental. Então, é impressionante, porque eu tenho muita consideração pelo pensamento oriental, especialmente Confúcio, os chineses, eu acho impressionante, né? Mas o Nietzsche, especialmente, não estudou o pensamento oriental. No Anticristo, ele cita o budismo, elogiando o budismo, pelo budismo não ter transcendência, que é a vinculação com o estar, né, com o agora. Então tem o exercício da presença, e ele elogia isso. Mas ele não tem conhecimento disso. E eu te digo pelo seguinte, depois que o Nietzsche morreu, os trabalhos em torno dele foram crescendo. Então pegaram a biblioteca dele, vasculharam. Então, hoje a gente sabe os livros que ele leu na vida, entendeu? Tudo a vida dele foi vasculhado. Então, realmente, o Nietzsche, diretamente, ele não tem essa influência. Ele não conhecia o pensamento oriental, até onde a gente sabe. Mas ele se fundamentou no Schopenhauer, que explicitamente utilizou o pensamento oriental como referência. Mas eu concordo com você, existe uma ligação sim, mesmo que indireta, do Nietzsche com o pensamento oriental. Ninguém falou sobre a ideia do Nietzsche de destruir esse pensamento cristão, né? E tem uma frase dele muito forte que, se você quer respirar ar puro, precisa não frequentar as igrejas. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Falo, e com muita clareza, porque nós não estamos falando de fé, estamos falando de moral, né? Então disso a gente tem toda a liberdade para falar. Cada um que trate sua fé como bem entende, mas isso aqui não é fé, isso é filosofia, isso não é religião, né? Então a questão aqui é o seguinte, a constituição dos valores nihilistas é, para o Nietzsche, antes de tudo, produção do judaico-cristianismo. A ideia de culpa é uma ideia fundamentalmente judaica, que obviamente passou para o cristianismo. O judaico-cristianismo junto, essa combinação, né, produziu uma coisa impressionante, que é dos fracos e oprimidos é o reino dos céus, dos aleijados, dos pobres de espírito é o reino dos céus. Se é mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, nós devemos ser pobres, fracos, tristes e aleijados. Essa moral não se parece em nada com o que o Nietzsche está falando de superação de si. Se eu sei fazer uma palestra, eu não posso dizer para vocês. Eu tenho que dizer, não, gente, ai, que isso. Eu não, gente, imagina, eu não gosto de falar em público. Isso foi hoje, eu morro de vergonha. Isso é lindo, né? Agora, se eu disser, não, eu faço isso, eu adoro fazer isso, faço da melhor forma que eu posso, e sinto que eu faço bem, eu sinto que vocês reagem. Isso é prepotente, é arrogante, é feio, né? Então, se o valor alvo que nos move é a fraqueza, porque eu posso até ser forte, mas Deus não vai gostar de mim, isso é extremamente nefasto, né? Porque a história a nossa coisa é bom ser fraco, porque parece que, eu estou tão arrasada. Dizer isso, parece que Deus está ouvindo, e Ele vai lá de cima te dar uma solução. Então, nós temos o hábito da reclamação e da autocomiseração, porque parece que alguém vai estar ouvindo. Minha mãe dizia isso a vida inteira, acho que por isso que eu adorei esse tema, que minha mãe dizia, essa é a cruz que eu carrego, parece que carregar a cruz, ela estava ajudando Cristo em sua cruz. É verdade, não é brincadeira. Essa é a cruz que eu carrego, ela quer dizer, todos nós carregamos um pouco a cruz de Cristo, para pagar o mal que nós, homens, fizemos a Jesus Cristo. Então, ela tinha que carregar aquela cruz. Isso é impressionante. Então, os valores judaico-cristãos são valores de desvalorização da vida. Óbvio que isso tem uma função social belíssima, porque os fracos e oprimidos, tendo como valor os fracos e oprimidos, ficam passivos e quietos. Agora, a elite não está com esses mesmos valores? Por quê? Porque tem Calvino, que diz que pode sim ganhar dinheiro. Os americanos arrumaram logo uma forma de justificar o sucesso com o protestantismo calvinista. Entendeu? Então, na verdade, a religião agrada e se conforma de acordo com os interesses políticos e sociais. Por isso que não tem nada a ver religião com fé.
Religião é coisa de ser humano e, em geral, nefasto, difícil e perigoso. Agora, fé é um assunto maravilhoso. Eu, por exemplo, tenho muita fé. Tenho fé na vida, tenho fé nas coisas que brotam, tenho fé no dia que nasce e acredito que tudo é interessante. Acredito que os conflitos sejam bons, acredito que todas as coisas têm uma porção interessante, que a gente pode tirar sempre alguma coisa de belo do acontecimento. O Café Filosófico fica por aqui. Até o próximo programa.